Isso, destacamento de pele, a Bruna definiu bem. Você tem que pensar em um paciente queimado. A pele vai estar soltando, ele vai fazer tantas bolhas que se juntam que a pele desse paciente está destacando realmente, tá? Se eu estou pensando em um quadro de eritema multiforme, que é aquele da lesão em alvo, tá? Mas de uma forma grave dele, eu tenho, em geral, menos de 10% de destacamento da pele. Se eu estou diante de um quadro de Steven Johnson, eu tenho que ter pelo menos 10% de destacamento da pele. Se eu estou diante de um quadro de NET, o destacamento é bem maior, então eu tenho que ter mais de 30% de destacamento. Nossa, 20%, estou no meio do caminho. É sobreposição de Steven Johnson e NET, não consigo dizer. Então é um overlap entre as duas condições, tá? Se tem alvo típico, tem que ser o quê? Eritema multiforme. As outras podem ter alvo atípico, mas essa não é uma característica da apresentação dessas condições, tá? Então, os alvos atípicos podem estar presentes lá, eles são mais planinhos e aquele pode ser um pouco mais elevado, tá? As lesões podem ter máculas, aqui menos, porque o que a gente tem é o quê? O alvo, tá? Aqui sim. Lembra que eu falei que as reações exantemáticas, aquele exantema difuso, pode ser a fase inicial de Steven Johnson e NET? Então, esse paciente pode ainda no começo ter máculas, eritematoses ou rache, eritematoso máculo papular, antes da pele começar a descamar. A lesão em alvo, que não tem 3 aros. Lembra que eu falei que a típica é 3... Quando presente, aqui ele tende a ser com relevo elevado e aqui ele tende a ser sem relevo. Tá? E o envolvimento de mucosa, que é um ponto chave da diferença dessas condições, né? Eritema multiforme vai ter muito pouco ou não vai ter envolvimento de mucosa, enquanto as outras vão ter envolvimento de mucosa, sendo a NET muito mais grave do que o Steven Johnson, tá? Aqui a gente já está começando a falar de condições que podem levar a êxito letal, então o paciente invariavelmente precisa ficar internado, geralmente em ambiente de unidade de terapia intensiva, se possível em um hospital que trabalhe com grandes queimados, porque a manipulação desse paciente é muito difícil. Você pode levar a complicações